Olá, eu sou Rafa Guarapa e hoje eu vou falar sobre o Windows versus Linux. Qual é melhor? Solta a vinheta aí para a gente abordar sobre esse tema. Hoje eu vou fazer uma análise do Windows 10 versus distribuições Linux. Qual deles é melhor? E a gente fazer uma reflexão sobre você e o sistema. Qual é o sistema melhor? Ou existe o melhor sistema para você? Essa é uma reflexão e um debate que a gente pode fazer agora. Vamos colocar um exemplo simples. Será que o sistema operacional que é bom para um é bom para o outro? E a gente deve também abordar outros fatores. Primeiro, eu vou logo de cara colocar aqui. Se a gente comparar hoje, na data atual, a última versão do Windows 10, com todas as melhorias, com todos os recursos, com todas as possibilidades que existem hoje no sistema, e a gente escolher alguma distribuição Linux que ela é muito recomendável, né, que é boa, como Ubuntu, Debian, entre outros, e a gente comparar essa distribuição Linux com o Windows 10 hoje. Segundo a minha opinião, qual é melhor entre os dois? Se a gente analisar tecnicamente do ponto de vista do próprio sistema, de recursos que ele pode fazer e em questão de desempenho e várias coisas. O Windows 10 ele tem a vantagem sobre o Linux na questão de quantidade de programas que você tem disponível para ele. Às vezes, o usuário que já utilizou os dois sabe que uma distribuição Linux é melhor que o Windows 10, só que às vezes ele precisa trabalhar com aquele sistema porque por causa de determinado programa só tem para o Windows 10. E se ele tentar usar aquele programa em alguma distribuição Linux, não vai funcionar tão bem como no Windows 10. Isso é como se fosse uma barreira. E hoje eu dando uma opinião direta falando qual é melhor dos dois e o porquê, eu considero uma distribuição Linux melhor do que o Windows 10. Muito pelo fato das distribuições Linux serem de código aberto e a interface dele, para quem não entende um pouco o que é interface, a interface das distribuições Linux, a gente consegue alterar ela. A gente pode colocar uma interface que seja mais leve, outra com mais recursos, o que a gente não consegue fazer no Windows 10. O Windows 10 tem lá aquela aparência, o conjunto de aplicativos que vem e aquilo. E meio que se você mesmo que você vá nas configurações e desative que a Microsoft armazene suas informações, localização, várias coisas você consegue ir desativando, isso até durante a instalação do Windows 10, mas a gente sabe que lá no fundo o sistema ainda continua pegando nossas informações, enviando, né? Isso também ocasiona um certo consumo a mais. E tem certas coisas no Windows 10 que a gente não consegue assim remover, desinstalar, que o sistema dá problema, que a gente precisa até reformatar todo o sistema se a gente tentar remover tal programa. Se a gente quiser desativar algum recurso que a gente não quer, é muito difícil. E às vezes a gente consegue desativar e vem uma atualização, ele reativa. Então o Windows 10 ele tem essa grande barreira dessa filosofia de ser de código fechado e de te obrigar a usar certos programas dizendo que aquele programa faz parte do sistema. A gente sabe que isso não é verdade, porque nas distribuições Linux a gente pode personalizar muito mais, inclusive trocar toda aquela interface que a gente utiliza e o sistema funciona perfeitamente. A Microsoft já tem uma certa filosofia até hoje, mesmo que ela apoie código aberto, essas coisas, ela começou a seguir por esse caminho porque viu que não tinha jeito, mas o sistema em si do Windows 10, ele te obriga a usar muitas coisas que você tem que estar ali no sistema. Se você quiser deletar certo programa, ele fala que não tem como, ele não permite você desativar certas coisas. E para você desativar tem que usar algum hack, baixar algum outro programa. E mesmo assim eu já fiz isso. E quando vem uma atualização, porque a gente tem que atualizar o sistema. Aí quem fala assim, o Windows 10 você instala, você não precisa atualizar. Precisa sim, porque são atualizações de segurança do próprio sistema. Assim como nas distribuições Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, Mint, não importa, a gente precisa também atualizar pelas questões de segurança, muito mais importante, não é só desempenho, interface, mas pela questão de segurança, porque nos dois sistemas,
com o tempo vai encontrando falhas e vai sendo corrigido. E o Windows 10, quando você atualiza, tem essa grande desvantagem. Mesma coisa que você desativou, você vê lá, está reativado de novo. Então fica aquele cabo de guerra no Windows 10, o que não tem no Linux. Então essa grande vantagem de você ter mais personalização, de você saber que quando você desativa determinado recurso realmente está desativado, você saber que você está usando um sistema de código aberto, que as suas informações você consegue saber que elas não estão sendo tudo coletado, porque você consegue realmente desativar, porque como o código é aberto, então assim, as pessoas podem ter acesso e conferir se é realmente isso, né? Quem tem conhecimento, eu não teria esse conhecimento de abrir o código-fonte do sistema operacional Linux para olhar tudo. Mas a gente sabe que existe uma comunidade por trás e realmente existe uma liberdade maior. Então, essas são as principais vantagens que faz que o Linux, uma distribuição Linux, seja melhor que o Windows 10. Esse é o meu ponto de vista, utilizando os dois. Um exemplo prático que acontece, que eu falei da questão de programas, existem muitas pessoas que utilizam o pacote da Adobe, como o Premiere, Photoshop, entre outros programas, que para ela profissionalmente, como ela já fez curso daquilo, ela sabe mexer naquilo, ela teria que ter uma curva grande de aprendizado para utilizar, quem sabe, outro programa, e ela precisa, na data atual, entregar produtos, seja de fotografia, seja de filmagem, de edição, seja o que for que ele utiliza nas ferramentas da Adobe, ele precisa. Aí ele tem lá no Dual Boot, Windows 10, e tem uma distribuição Linux. Só que ele precisa trabalhar no dia a dia com certos programas. Então isso impede muito de utilizar 100% uma distribuição Linux. O que acontece comigo também, tem certos programas, principalmente quem trabalha com edição profissional, que a gente precisa. Eu sei que existe lá, a gente faz o curso de Blender. O Blender, ele é um excelente programa de edição de vídeo. Se você for conhecendo ele, aprendendo, você consegue fazer bastante coisa. Mas ele também falta recursos no quesito de edição de vídeo, porque o Blender ele tem como se fosse vários programas dentro dele. Você consegue fazer uma animação 3D, animação 2D, entre outras coisas. Fala que é um canivete suíço. Só que na edição de vídeo dele não é tão completo como o Premiere, por exemplo. Então, às vezes, para a gente melhorar a qualidade da edição, a gente precisa utilizar um programa melhor. Um programa também que facilite a produtividade. A gente precisa ter uma produtividade. O programa que, por exemplo, você quer sincronizar dois áudios de dois vídeos que foram gravados ao mesmo tempo, a gente precisa fazer aquela sincronização. No Premiere, ele tem um recurso que você seleciona os dois vídeos e ele sincroniza automaticamente pelo próprio programa. No Blender, ele não tem esse recurso. Então você teria que ouvir e marcar o áudio em um ponto de referência, como um barulho, alguém falando alguma palavra, escutar o outro vídeo, e esse tempo que você leva para fazer isso, para você sincronizar manualmente, diminui a sua produtividade e você precisa estar trabalhando, pegando vários trabalhos. Então essa questão dos programas é uma certa barreira que eu, assim, acredito que possa ser daqui a 5, 10 anos isso mude. Pode ser que no futuro, programas da Adobe, AutoCAD, certos programas que o pessoal fala que falta, tenham também para as distribuições Linux. Eu acredito que isso possa acontecer. Eu só não acredito que vai ser daqui a um ano. Entendeu? Como falar, daqui a um ano pode isso acontecer. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito em uma previsão de pelo menos de 5 a 10 anos de ter certos programas. E também pode não ter. Isso vai depender da empresa que faz o planejamento de criação desses programas, né? Se vai valer a pena, porque essas empresas analisam estatísticas e ela faz e essas empresas grandes fazem as coisas já para ter um lucro em vista. Então, ela vai analisar o mercado, vai analisar vários fatores. A gente vê um crescimento das distribuições Linux, mas ainda falta essa barreira. E resumindo de tudo que eu falei aqui, às vezes eu vejo debates falando qual programa é melhor, qual sistema é melhor, e na verdade o melhor sistema é que ele quer para você, para suas necessidades. O que é bom para mim, nem sempre é bom para você. Até mesmo se você utilizar só as distribuições Linux e não utilizar o Windows 10, você vai ter uma opinião de qual é melhor. Ou às vezes por uma distribuição ser mais leve e você tem um hardware mais simples. Então uma distribuição mais leve, consome menos recursos e para você é o ideal. Para outros que já tem um hardware mais robusto,
com mais recursos, para ele é irrelevante. Às vezes vai aumentar 1% o desempenho de algum programa ou jogo, porque ele tem tanta memória e processamento da máquina que acaba sendo irrelevante. Então, o que é bom para um é ruim para outro. Isso vai de cada pessoa. Do mesmo jeito, se a gente comparar um programa de design, a gente pode falar que o Photoshop é melhor para desenhar ou o GIMP é melhor para desenhar. A gente pode falar que o Photoshop é melhor para editar imagens e fotografias ou o GIMP. Isso vai de cada usuário. Às vezes vai ter alguns profissionais que vão falar que o outro programa não tem certo recurso, o outro vai falar que o outro programa é mais pesado, ou que a interface é ruim de mexer. Isso vai de cada pessoa. Agora, em que eu falei no começo sobre o Windows 10 e as distribuições do Linux, a grande desvantagem para mim do Windows 10 é a falta de privacidade, e você quer desativar as coisas, você não tem tanta liberdade igual nas distribuições Linux, como o Ubuntu. Você consegue desativar as coisas, mudar a interface facilmente. Se você tiver um hardware mais simples, você pode colocar aquela interface leve. Já no Windows 10, ou você usa o Windows 10 ou você usa uma versão mais antiga do Windows, mas eu estou comparando aqui uma versão que tenha atualizações. O Windows 10 ele tem atualizações recentes e tem outras versões do Windows que eles são descontinuados. Então, as distribuições Linux, mesma coisa. A gente tem as versões que duram até um certo tempo de suporte de segurança e também é descontinuado. Então, eu estou comparando as últimas versões de cada sistema operacional. Nas distribuições Linux, a grande barreira é a falta de certos programas, o que pode atrapalhar de um profissional de utilizar determinado programa, que ele acaba tendo que utilizar, às vezes até obrigado, o Windows 10. Isso acontece muito. Espero que tenham gostado desse vídeo, clique em curtir, compartilhe ele e se inscreva e ative o sininho para acompanhar vídeos como esse e outros. A gente também faz vídeos sobre séries, filmes e lançamentos que estão por vir. E quem não gosta aí de um filme ou uma série?